Recentemente, eu fiz um vídeo explicando como criar essa aplicação web com inteligência artificial. Olha a perfeição desse aplicativo que foi criado inteiramente com inteligência artificial a partir de uma planilha do Google. Além dela ser muito bonita visualmente, ela tem várias funções. Por exemplo, eu posso adicionar transações, eu posso também excluir as transações que estão nessa lista. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso excluir, eu posso editar. Tudo isso foi feito com inteligência artificial. Depois de ter lançado esse vídeo, surgiram alguns comentários como esse daqui, perguntando: Murilo, tem como utilizar no telefone um aplicativo web? Até porque é muito ruim usar uma planilha no telefone. Eu fui atrás dessa resposta e eu descobri que sim, a gente consegue transformar esse aplicativo web em um aplicativo para telefone. Estou aqui com o telefone e olha que legal. Se vocês verem aqui a tela ao lado, eu estou no aplicativo onde a gente consegue adicionar uma transação, igual ao aplicativo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, e também a gente consegue ver alguns gráficos. Então, olha que interessante esse gráfico. Ele mostra as despesas que estão naquela base de dados por categoria. Então, por exemplo, tem um salário aqui que deu 130 ao ano, tem a moradia que deu... Tem a moradia aqui do lado. Se a gente clicar, a gente consegue ver os detalhes dessa transação, adicionar uma transação direto em moradia. Então, se você quer saber como fazer isso, acompanhe esse vídeo até o final e bora lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para a gente conseguir transformar a planilha em um aplicativo mobile, a gente tem que usar o que a Google chama de AppSheet, tá? Então eu vou explicar para vocês como que a gente acessa esse AppSheet, mostrar um ponto muito importante que é o seguinte: a gente tem que resolver, né? Eu chamei aqui de resolver os avisos. O que é isso? Para conseguir no final publicar esse aplicativo, a gente não pode ter nenhum tipo de aviso. Esses avisos são alguns erros que tem, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês. E também algumas outras funções, que não é o foco do vídeo, né? Tem automações, tem como aprender mais sobre o AppSheet, né? O foco aqui é bem pragmático, né? Transformar a planilha, que eu já criei um outro vídeo no aplicativo, tá? Mas eu vou passar para algumas funções para vocês terem ideia. Então, vamos começar aqui explicando como acessar, né? De onde está esse AppSheet. Então, vamos aqui para a tela. Bem, essa daqui é a tabela que eu utilizei para criar esse aplicativo que eu mostrei para vocês, certo? Inclusive, se vocês chegaram nesse vídeo e não viram outro, eu recomendo vocês irem aqui no meu canal e olharem esse vídeo aqui, ó, como criar um aplicativo com Google Planilha. A ideia aqui é criar um aplicativo web, né, para a gente utilizar no computador. E nesse vídeo eu vou falar sobre como transformar num aplicativo mobile, tá? Então esse aqui é o aplicativo. Vamos aqui para o Google Sheets e é onde a gente vai, né? A gente vai aqui em extensão, na parte superior, e é onde a mágica acontece. Vamos clicar aqui em AppSheet, criar um app. É literalmente fazer esse caminho aqui que vocês vão conseguir criar o aplicativo. Então vamos lá, ó, extensão, AppSheet, criar um app. Aí ele vai levar para uma área que é como se fosse o desenvolvimento desse aplicativo. Essa daqui é a carinha do AppSheet, certo? Então é como se fosse para desenvolver o aplicativo, é bem tranquilo, tá pessoal? Aqui vão ter alguns menus aqui do lado e aqui vai ter o aplicativo. Então, se vocês voltarem para o início do vídeo, vocês vão ver que essa carinha aqui à direita é exatamente o aplicativo que eu desenvolvi com o AppSheet. E o primeiro ponto muito importante, nessa parte superior aqui, ó, tem essa plaquinha amarela aqui, que são os avisos, tá? Então o aviso é quando tem algum problema no seu aplicativo. Você não vai conseguir fazer nada se tiver esse problema. No caso aqui, eu deixei de propósito um aviso aqui, mas assim, não adianta eu tentar explicar para vocês como resolver todos os avisos, porque cada aviso resolve de uma forma, né? Então, eu quero mostrar para vocês que é importante, né? Caso você tenha problema em publicar, é porque está tendo esses avisos aqui, tá? Então, no caso aqui, ele está falando sobre o ID, o nosso ID principal aqui, né? Que seria a chave. Eu vou clicar em ir para o problema. E qual que é o ponto aqui, né? Esse ID Transaction é nosso ID de transação. Então, cada transação vai ter um ID diferente. Aqui o aplicativo exige que a gente tenha um ID chave. E aí o que acontece? Eu vou clicar aqui como key, né, que seria o ID principal, e vou clicar em salvar. O aviso vai sumir, vai ficar uma setinha. Na verdade, não é uma setinha, é um certo, né, um verdinho aqui, tá vendo? Então, tem que ter esse verdinho aqui, certo? Independente do que você estiver fazendo aqui, tem que ter aquele verdinho. E aqui do lado esquerdo, né, a gente vai ver que tem um menu e onde ele tem várias funções, tá? Só explicar para vocês, basicamente, aqui de dado é onde vão ter os nossos dados, certo? Então essas aqui são as colunas que eu tenho, tá? Aqui vão ter as visualizações, então, por exemplo, isso que é bem interessante. Eu posso ter várias visualizações, tá? Eu posso transformar em tabela, aí vai aparecer minha tela como tabela e eu posso colocar um formulário.
eu preferi colocar como formulário, porque a ideia do aplicativo é preencher as finanças, né? Aqui tem algumas ações, tem as automações, tá? Eu não criei nenhuma automação aqui, mas a gente consegue criar automações para o aplicativo. E tem outras coisas aqui, né? Tem essa questão de inteligência aqui, que seria criar, como posso dizer, adicionar um pouco de inteligência artificial aqui dentro, tá bom? Segurança, configurações. Então, essa daqui é a carinha do App Sheet, tá bom? Então, a primeira parte é mostrar o geral desse aplicativo para vocês. E agora, pessoal, eu quero falar um pouco sobre as configurações básicas desse aplicativo, certo? Ponto primordial, que é assim, importantíssimo, é adicionar essa coluna de ID, certo? O que acontece? O aplicativo exige que a gente tenha uma coluna com um número único para cada linha, certo? E é isso ele chama de ID, que seria a coluna key, a coluna chave, certo? Então eu preciso ter alguma coluna que tenha sempre um número diferente, tá bom? Então é uma exigência aqui do aplicativo. Os outros dois, que é o transformar, coloquei aqui forms e adicionar o gráfico, basicamente são configurações para deixar o aplicativo um pouco mais bonito, mas aí vocês podem fazer configurações da forma que vocês quiserem, tá? Inclusive, se você está fazendo esse aplicativo, comenta aqui embaixo que outras configurações, o que você achou interessante também adicionar no seu aplicativo. Isso aqui fica basicamente a gosto do freguês, tá bom? Então, vamos para a tela e eu vou mostrar como adicionar a coluna de ID. Então, pessoal, voltamos aqui. Essa tabela é exatamente a tabela que eu usei na base do aplicativo. A diferença é que eu adicionei essa coluna de ID transação, certo? Como já havia cadastros anteriormente, o que eu fiz? Algo bem simples, tá? Basicamente eu coloquei, por exemplo, aí depois eu coloquei esse, mais um aqui, e aí ele foi gerando os códigos únicos aqui. E aí, pessoal, se a gente arrastar aqui para baixo, vocês vão ver que vai gerar os códigos únicos, né? Então vai ter 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá? Então esse é o primeiro passo, adicionar essa coluna de ID. Depois, nós vamos aqui, e aqui vem um passo importante, né? Um grande ponto é o seguinte, a gente tem esse ID transação, certo? Que eu já adicionei, mas o problema é, quando ele gerar um novo ID, ou seja, quando eu adicionar um lançamento, eu tenho que gerar o novo ID. E aí eu preciso colocar uma fórmula aqui dentro, tá? Vocês veem aqui, olha que legal. Eu clico aqui, ele vai aparecer essa tabela, como se fosse um Excel, onde eu coloco uma fórmula qualquer, certo? No caso, eu coloquei essa Unique ID. Só com isso já fica resolvido. O que acontece? Sempre que a pessoa preencher uma nova transação, vai gerar um ID único. E olha que legal. Aqui embaixo da tabela já tem alguns IDs que eu cadastrei, tá vendo? Então, esse aqui, ó, eu cadastrei uma despesa de R$100 de combustível e ela gerou um código único, tá? Obviamente é bem diferente desse aqui, mas é único do mesmo jeito, tá bom? Então isso resolve o problema, essa configuração é essencial para o aplicativo. A gente sempre tem que fazer esse ID dentro do nosso aplicativo, tá bom? Então basicamente aqui é simples, tá, pessoal? A gente vai adicionando as fórmulas aqui em cada coluna, tá bom? Então essa é a primeira parte, que seria adicionar o ID de transação. Depois de a gente fazer essa configuração na base de dados, e lembrando que o resto aqui são as colunas que estão aqui, tá? Vale a pena, por exemplo, você dar uma olhada se está tudo como o tipo, né? Por exemplo, o valor está como preço, né? Data está como data, observação sobre categoria está tudo como texto, então isso é bom a gente dar uma verificada. Agora a gente vai para a telinha dele, né? A telinha basicamente aqui, ó. Então, assim, é bem interessante, né? Essa parte é a base de dados, que é o Excel, e aqui é a visualização, o front-end, né? A cara do Forms, a cara do aplicativo. Nesse caso aqui, eu achei mais bonitinho o Forms, mas a gente pode ver outros, ó. A gente pode colocar esse deck, então ele fica um pouquinho mais horizontal, aí tem uma imagem aqui que a gente pode adicionar também. Tem tabela, que é o mais simplesão, então é uma tabela lá que ele coloca, certo? Eu basicamente não gostei muito. Tem um Gallery, que seria como se fosse galeria, então é legal para ter fotinha, mas eu prefiro um Forms. Por quê? A ideia é que a pessoa no aplicativo gere o registro, certo? A ideia é simplesmente isso. Então eu deixei ele como Forms aqui, certo? Que é a carinha que a gente quer ali. Ele até tá pedindo foto de recibo aqui, tá, pessoal? E a segunda parte aqui é o Statistics, tá? Então vai aparecer essa coluninha aqui, essa área para a gente colocar. Basicamente eu coloquei só um gráfico aqui, tá, pessoal? E a gente escolhe aqui o gráfico, olha que legal. Pode ser um chart, pode ser um dashboard, certo? Não apareceu nada, onboard, não. Depois que eu cliquei em chart, né, que são gráficos aqui, eu escolhi o histograma horizontal mesmo aqui, certo? Para ficar as coluninhas deitadas, né? Aqui a gente escolhe como a gente quer fazer essa soma, então posso ter uma soma, uma contagem, posso ter uma soma, posso ter uma média de valor, certo? No caso aqui eu quero ter uma soma. Então eu vou fazer uma soma
E as colunas que eu quero adicionar, né? Aqui tem a coluna número, não quero isso, vou colocar como categoria. E olha que legal, começou a ganhar forma aqui. Tá vendo? Então tem um alimento, ele vai dar o valor da alimentação, tá vendo? O valor total, lazer 4.200 e tal, salário. Tá? Então tem outras configurações aqui, mas a ideia é só dar um overview. Então basicamente isso aqui é o aplicativo que eu fiz, tá? Então tem os dados aqui por categoria, tá? A gente poderia colocar subcategoria também, quer ver? Mas aí já ficaria bem grande, ó. Já ficaria maior e tal, mas eu prefiro categoria mesmo nesse momento, tá bom? Então isso daqui é uma outra configuração que a gente fez, né? Então a gente fez os dados e também fez a parte de aplicativo mesmo, né? Que é um formulário e um gráfico. E agora a gente vai para a parte mais interessante, que é a questão de publicar, compartilhar esse aplicativo, tanto para a gente usar que está desenvolvendo, como as outras pessoas também utilizarem, certo? Mas antes de a gente seguir, eu sempre gosto de deixar esse aviso aqui, certo? Se você gosta da minha forma de ensinar, você está aprendendo mais sobre inteligência artificial e quer sair do básico até ir para o avançado, utilizando inteligências artificiais que realmente funciona e o melhor de tudo, gastando pouco, eu convido vocês a olhar essa landing page aqui. Nela eu explico detalhadamente, certo? Tudo sobre esse curso. Tem alguns comentários de pessoas que já fizeram também. Tem aqui o que você vai resolver, certo? Um grande problema que eu vejo é o pessoal falando de AI toda semana. Ah, agora é a melhor, agora é a melhor de todos. Essa daqui superou tudo. Vocês não precisam se preocupar com isso, certo? A gente tem que saber usar poucas AIs e usar as AIs corretas. E o melhor de tudo, de uma forma muito barata, certo? Tem todos os módulos aqui, são 6 módulos. E também tem vários bônus aqui, tá? Inclusive, como eu estou falando de dados, né? Tem um curso completo de bônus de Power BI, certo? Lembre que eu sempre respondo por e-mail. Inclusive, esse vídeo aqui, ele surgiu de uma resposta que eu dei em um comentário do YouTube. Eu trato assim, os meus alunos também sempre respondo por e-mail o suporte, tá bom? Garantia e um valor super simbólico aqui de R$ 47, tá bom? Agora, vamos voltar para a aula. Nesse bloco, como eu comentei, eu quero mostrar para vocês como fazer a publicação desse aplicativo. Então, vamos para a tela aqui. Voltamos aqui para o aplicativo, tá? Então, a última configuração que a gente fez foi o gráfico. A gente vai clicar aqui, ó, nessa parte de deploy, e a gente tem que ver se está tudo certinho aqui, tá? O primeiro ponto, pessoal, é o seguinte, né? Como eu comentei lá no início do vídeo, essa parte aqui de cima não pode ter nenhum aviso, certo? E aqui também não pode ter nenhum tipo de problema. Normalmente aparece aqui embaixo quais são os problemas. Se tiver tudo certo, aí a gente pode publicar. Então eu vou salvar esse aplicativo aqui, certo? Eu fiz algumas alterações aqui, ele vai salvar e agora sim eu consigo publicar. Como que eu faço isso? Um ponto fácil é vir nesse bonequinho aqui em cima, né, em share, e aí eu envio para quem que eu quero, tá bom? No meu caso aqui, o meu e-mail principal é esse aqui, eu vou mandar para esse aqui também, tá? Mas na verdade eu vou remover ele, tá? E vou enviar um e-mail para ele lá, ó. Então murilohmpp@gmail.com. Tá aqui, eu posso mandar uma mensagem e tal. Eu vou deixar ele como usuário do aplicativo e vou enviar esse convite. Convite enviado. E vocês podem estar expectando, pô, Murilo, mas ele vai receber por e-mail para conseguir acessar esse aplicativo? É isso. Mas agora a gente vai para a tela do telefone para vocês entenderem como que a gente vai sair desse ambiente de computador e vai para o ambiente de telefone, tá bom? Agora, pessoal, estou aqui no meu telefone, certo? Então vamos acompanhar. Basicamente, esses aqui são meus aplicativos do Google. Eu vou aqui no Gmail e vocês vão ver que eu recebi esse convite aqui, ó. É um convite de mim mesmo para mim, para utilizar o aplicativo que a gente acabou de criar, que chama App Aula YouTube. Então, pessoal, vou clicar aqui em instalar, certo? E aí ele leva a gente, ó, vamos instalar de novo. O que vai acontecer? Ele está pedindo aqui, ó, inicialmente baixe o AppSheet. Esse AppSheet é um aplicativo da Google. Então o que acontece? É como se a gente baixasse um aplicativo master, que chama AppSheet, e sempre que a gente criar um novo aplicativo, esse aplicativo vai estar dentro desse AppSheet. Então a gente baixa um aplicativo e depois todos os aplicativos estão dentro dele, certo? Então eu vou instalar aqui. Vocês vão ver que foi para... Vocês vão que vão para o Google Play Store. E aí tem aqui o AppSheet, vamos instalar. E assim que instalar, a gente volta. Bem, voltamos aqui. Então eu vou clicar em abrir. Tá? Não, opa. Adicionar a tela inicial, pode ser. Não permite notificação. Pronto. Ele está baixado. Ele vai pedir para fazer um login com a conta aqui. Né? Eu vou entrar com o e-mail que eu recebi o convite. Certo? Não com a conta que eu estou desenvolvendo. Porque aqui eu estou fazendo o papel de convidado. Né? No caso, a tela que a gente desenvolveu, eu fazendo o papel de desenvolvedor. Aqui eu estou fazendo o papel de
convidado. E olha que interessante, já apareceu aqui o aplicativo, certo? E nesse caso aqui, a gente pode fazer os cadastros das despesas. Então vamos fazer um cadastro aqui para vocês verem como que funciona. Vamos fazer um cadastro aqui, tá? Eu vou colocar uma despesa aqui como se eu tivesse lançado aqui em... Vou colocar 31 de julho, não, vou colocar 1 de agosto, né? Final de semana aí. Vou colocar uma despesa aqui de... Vou colocar R$300. Tipo de despesa. Na verdade pode ser despesa ou receita, tá? Vou colocar como se fosse uma despesa. Categoria. Aqui a categoria tá pra gente escrever. Então vou colocar aqui como se fosse alimentação, né? Então um restaurante aí chiquérrimo. Subcategoria, vou colocar jantar. Observação nenhuma e vou salvar. Então ele já foi enviado, é isso aqui. Tá, pessoal? Ele vai aparecer lá na nossa planilha. Eu vou fazer adicionar outra coisa aqui. Eu clico no botãozinho. Mas agora eu quero adicionar uma receita, né? Vou colocar aqui como se fosse R$1.500 de receita, né? R$1.500, tipo de receita. Vamos colocar aqui, aí vou colocar vídeo do YouTube, ó. Vídeo do YouTube. Já pensou um vídeo da R$1.500? Isso é top. E vou colocar YouTube aqui, certo? Salvar. Tá feito. Agora vamos para tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês esses registros que a gente acabou de criar aqui junto. Olha que legal, pessoal. Essa é a planilha que a gente estava desenvolvendo, certo? Esse daqui já tinha sido adicionado, que eu até mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Não, na verdade nesse vídeo. E aqui tá os outros dois registros que a gente acabou de criar. Ele realmente colocou aqui 8 do 1 e 8 do 8, né? 300 e R$150, despesa e receita, alimentação e vídeo do YouTube. Então, olha que interessante. Dessa forma, a gente consegue, né, utilizar essa planilha em um aplicativo de telefone, tá bom? Então, pessoal, as transações que a gente preencheu pelo aplicativo, elas também vêm para o dashboard, certo? Então, essa daqui é a aplicação na web, tem um dashboard aqui tem as listas. Se eu clicar em YouTube, vai aparecer aqui, vídeo do YouTube, foi eu acabei de preencher, certo? O único detalhe, né, que é importante ressaltar, é que a gente tem que transformar tudo isso aqui em uma tabela. Assim, tanto o aplicativo da web aqui vai adicionar nessa tabela, quanto o aplicativo do telefone também vai adicionar nessa tabela. Voltando aqui para o menu, pessoal, a gente acabou de passar por todo o ciclo de vida do aplicativo, desde a criação, da configuração e da publicação, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E antes de encerrar, eu sempre gosto de deixar aqui para vocês essa playlist de inteligência artificial para você se aprofundar e também o vídeo número 1, né, que deu origem a esse aplicativo. Ele vai estar aqui em cima, caso você queira voltar lá para ver o vídeo completo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.